Olá, está no ar mais um Fala Auditor, programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. No episódio de hoje, damos continuidade à nossa série especial sobre a reforma tributária. Já falamos sobre os efeitos para empresas, consumidores e também para pequenos empreendedores. Mas agora vamos avançar para um ponto essencial: os novos critérios de distribuição da arrecadação tributária entre os municípios dentro deste novo modelo. Para isso, recebemos novamente no programa o auditor fiscal da Receita Estadual, Giovanni do Nascimento Brum, que acompanha bem de perto as discussões e a implementação da reforma no Estado do Espírito Santo. Giovanni, seja mais uma vez muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco, meu amigo. Ok, Tiago, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui falando agora de um tema assim, de extrema pertinência e relevância para contabilistas, mercado, governos, que é a transição para a reforma tributária. E neste programa, Giovanni, especialmente para os municípios. Começamos então perguntando, meu amigo, como que é hoje, né? Se você puder falar brevemente sobre o modelo de distribuição do ICMS para os municípios, por meio do famoso IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios. Como é que é o modelo aqui no nosso estado atualmente? Tiago, hoje o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Transporte e Telecomunicações, é de competência estadual. Porém, 25% do produto da arrecadação desse imposto é repartido com os municípios. E hoje a gente utiliza o VAF, ou seja, o valor adicionado fiscal, como critério principal para a repartição dessas receitas com os municípios. E hoje, os municípios têm como principal fator de peso para atrair mais recursos do IPM é o número de empresas e o quanto que essas empresas movimentam de mercadorias, de notas fiscais dentro do seu território. Então, quanto mais empresas emitirem documentos fiscais e operações tributáveis, maior será o percentual de arrecadação desse município em relação ao IPM. Também existem outros critérios menos relevantes. O VAF, por exemplo, tem um peso de 75% desse total que é repassado para os municípios. Mas temos também o índice de qualidade na educação, que tem um peso de 12,5%, o índice de 6% para o número de propriedades rurais. Também temos um critério que leva em consideração o índice de qualidade na saúde básica dos municípios e também o volume de operações de produtos rurais que o município circula dentro do seu território. Então, esses itens compõem o índice total que vai dar o IPM que o município vai ter direito, o índice, o percentual desses 25% que o Estado destina aos municípios para ser revertido para os cofres municipais para aplicação das suas políticas públicas. Mas agora, com a instituição desse novo imposto, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, já é aí uma realidade esse ano de teste, 2026. Creio que terão novos critérios. Exato. Para a distribuição da arrecadação desse imposto. Como que será isso dentro dessa nova ótica tributária no nosso país e que impactará a vida dos nossos municípios aqui no Espírito Santo e, claro, todos os municípios do país? Então, Tiago, a gente está partindo de um paradigma da industrialização, ou seja, hoje, com o ICMS, o município tem mais recursos à sua disposição se ele tiver uma capacidade de atrair mais empresas para o seu território. Então, hoje, a gente parte de uma produção. Quanto maior for a movimentação econômica no município, maior será a participação no IPM. Com o IBS, muda-se completamente o paradigma, porque o índice que passa a ter um maior peso é o índice populacional. Então, quanto maior for a população do município, maior vai ser o índice de participação dele no IBS. Então, o índice populacional corresponde a cerca de 80% do total do cálculo que será destinado ao município. E também temos outros índices que são o índice de qualidade na educação, que se mantém, e também os índices de meio ambiente e um outro índice que é de 5%
de forma igual para todos os municípios. Então, perceba que a gente sai de um paradigma de produção para um paradigma de população, que acaba favorecendo municípios com mais densidade populacional. Então, esses são os principais fatores nesse novo cálculo, né, Giovanni? Esses são os principais fatores. Você falou a questão populacional. Isso. Né? A gente sai de uma ótica industrial, né, onde a emissão de nota ali é importante, agora vai ser no consumo. Isso. Não é isso, Giovanni? E alguns outros índices que você também destacou, que permanecerão, que é a qualidade, isso, né? No Educação, ensino, educação, saúde também continua? Não, é saúde que continua, meio ambiente e mais 5% de forma igual para todos os municípios. É uma mudança significativa. Sim. E os municípios têm que estar atentos. Isso já a partir de quando, Giovanni? Então, a partir, Tiago, de 2029, quando o IBS já vai entrar com um peso de 10% na arrecadação do ICMS. Então, em 2029, o ICMS passa a ter um peso total de 90% na arrecadação e os 10% que saem é preenchido com o IBS. Então, a partir daí, já começa o cálculo para a repartição desses 10% de arrecadação do IBS com esses critérios novos para o IBS. Conviveremos, então, com o IPM no modelo atual até 2028. A partir de 29, já um novo cálculo. Na verdade, a gente vai coexistir esses dois modelos até 2032. Perfeito. A partir daí que vamos ter um cálculo pleno para o IBS. Muito boa, Giovanni, a sua resposta. Até para esclarecer mais ainda em relação aos prazos. Tenho ouvido muitos contribuintes perguntando sobre prazos, quando começa aquilo, quando começa aquilo outro. Mas eu creio que em tudo isso que a gente está conversando até aqui, existe um ator central, sim, né, que é o comitê gestor. Qual o papel desse comitê em relação à distribuição de tudo que é arrecadado para estados, municípios? Como é que isso vai funcionar, Giovanni? Tiago, isso é muito pertinente porque hoje, com o ICMS, nós temos uma arrecadação centralizada, ou seja, cada estado tem a competência de arrecadar e gerir esses recursos. Com o IBS, o comitê gestor é quem fará a gestão desses recursos, fará o controle da arrecadação e fará, ao final da cadeia, quando acontecer uma venda para consumidor final, vai fazer a apuração e a distribuição desse montante para o estado ou município de destino. Então, o comitê gestor passa a ter um grande poder e os estados e municípios passam a ter também uma competência maior no sentido de fiscalizar e acompanhar a correta distribuição desses recursos, dado que nós teremos, a partir do IBS, uma diminuição do papel, da participação do Estado e do município na arrecadação. E aí, o que acontece? Isso pode acabar tendo algum tipo de impacto no fluxo de caixa de estados e municípios, dado que o recurso vai ficar retido no comitê gestor quando ocorrer o pagamento do tributo por parte do contribuinte, até que ocorra uma operação de final de cadeia. Então, alguns fluxos, algumas operações têm um fluxo mais curto, outras operações um fluxo mais longo. Então, hoje, com o ICMS, por exemplo, quando ocorre uma saída de mercadoria, já ocorre a obrigação de pagar ICMS e esse recurso já vem para o cofre público do Estado e a parte do município também é repassada. Com o IBS, o recurso só será pago, de fato, e repassado para o município e Estado de destino quando acontecer uma operação de final de cadeia. Assim, acaba tendo, talvez, algum tipo de implicação no fluxo de caixa de estados e municípios, e por isso é importante os auditores municipais e estaduais estarem atentos para poder fiscalizar todo esse fluxo e tentar mitigar de alguma forma os impactos que porventura possam acontecer em decorrência disso. Eu ia até a minha próxima pergunta, Giovanni, você até respondeu uma parte dela, né, que como esses recursos não passarão mais pelo caixa dos estados, né, ficará concentrado lá no comitê gestor, eu ia te perguntar exatamente o que muda para a fiscalização dos municípios em relação a essa arrecadação. E eu complemento, então, já que você já respondeu um pouco sobre isso, em relação a como as administrações tributárias municipais devem atuar para que não haja perda de receita para os municípios, porque a gente sabe, né, que hoje a fatia do ICMS ela é muito importante para as políticas públicas municipais. Então, Tiago, alguns municípios, os menores principalmente, eles acabam sendo muito dependentes dessa política de repasses de recursos, tanto federal quanto estadual, para manutenção das suas contas públicas. Em municípios maiores, que têm
o ISS como uma base tributável mais relevante, os municípios, por exemplo, da região metropolitana e do interior, aqueles maiores, acaba tendo um grande peso do ISS. Então, com a saída do ISS e a entrada de um imposto único que engloba ICMS e ISS, é importante que haja uma cooperação entre fiscos estaduais e municipais, no sentido de trabalharmos em conjunto para poder verificar todos os possíveis impactos que possam acontecer para que a arrecadação se mantenha num patamar saudável, tá? E também para evitar que a demora da chegada desse recurso traga prejuízo para a política pública do Estado e do município. Por quê? Hoje temos uma previsibilidade com o ICMS. Então, sabemos, em média, quando o recurso vai entrar e quanto vai entrar, tanto para o ICMS quanto para o ISS. Então, estamos hoje num campo, digamos que, de incerteza, porque temos muitas normas vigentes, mas o efeito prático delas, até agora, não foram plenamente mapeados. Então, é importante que todos nós, fiscos estaduais e municipais, acompanhemos muito de perto toda a aplicação prática dessas normas para poder, assim que identificarmos uma possível situação que possa causar impacto nas finanças do Estado e do município, podemos agir tempestivamente para poder mitigar esses impactos. Para a gente finalizar de forma breve, Giovanni, eu já até perguntei uma outra pergunta, mas queria que você falasse novamente em relação ao cronograma dessas mudanças, né, em relação à distribuição dos recursos para os municípios, enfim. Qual o cronograma, o que começou já, o que vai começar, quando, de forma completa virá essa transformação? Sim, Tiago, a reforma já começou. Agora, em janeiro de 26, já começamos um período de testes para o IBS. Então, estamos aplicando hoje uma alíquota teste de 0,1%, que vai agora de 2026 até 2028, como teste. A partir de 2029, o ICMS e ISS passam a sair de cena de forma gradativa e o IBS passa a incorporar, de fato, o cenário tributário brasileiro, com uma entrada de 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031 e 40% em 2032. E a partir de 2033, o ICMS e ISS saem plenamente de cena e entra em vigor de forma plena o IBS. Então, de agora, 26 até 28, testes com alíquota de 0,1% e a partir de 2029, a cada ano, o ICMS e ISS caem 10% e o IBS vai aumentando 10%. Então, um pouco mais de 6 anos aí já teremos IBS pronto, forte, pleno. Isso aí. Tomara que com essa transição aí, com esse programa e com demais esclarecimentos, nós da Receita à disposição de todos os capixabas, a gente possa ter uma transição segura e fazer com que o nosso Estado continue aí sendo destaque em todo o território nacional. Giovanni, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por seus ensinamentos, suas respostas esclarecedoras para todos nós. É muito importante essas informações, principalmente para os municípios. A distribuição dos recursos é um ponto muito importante para os nossos municípios, 78 municípios capixabas, e estará cada vez mais em voga aí essa transição. Então, esse programa eu tenho certeza que vai ser assistido por muitos munícipes, gestores municipais e etc. A caneca é o segundo presente do programa, pela sua segunda participação, mas muito obrigado mais uma vez e que fica o convite para voltar outras também. Ok, Tiago, obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que futuramente outros temas surgirão e estamos à disposição para contribuir aqui com o que for possível. Maravilha, então, mais uma vez, obrigado. E a você que nos assiste, o nosso muito obrigado. Continue acompanhando o Fala Auditor para entender de forma simples e direta as mudanças que a reforma tributária traz para o Espírito Santo e também para todo o nosso país. Um abraço e até o próximo programa.